Max, ela tem reunião com o pessoal. Ok, tchau. Te amo, mãe. Olá, Oi, Rafael. tudo bem? Tudo, me desculpa o atraso, que sufoco. Eu estava tentando entrar há muito tempo e o Zoom estava com o botão desabilitado para entrar. Não, sem problemas, sem problemas. Nossa, ainda bem que você está aí, eu achei que você ia embora. Ainda bem que deu certo. Não, mas mais um pouquinho eu ia mesmo, deu sorte. Que foi o que eu falei, eu vou Nossa, fazer meu mais um pouquinho Deus das do coisas céu. aqui e vou esperar. Não, imagina que eu ia atrasar. Não, tá tudo Nessas bem, horas tudo tranquilo. acontece. Tudo acontece. É um É prazer, assim mesmo. desculpa. Imagina, que isso. Vamos lá, bora lá. Ai, É o vamos, seguinte, deixa eu queria que você respirar. começasse me contando qual que era a sua expectativa aí para esse lançamento versus o resultado que você teve, que aparentemente foi bem, bem legal. Mas eu queria que você me contasse o que que você esperava desse lançamento versus o que aconteceu, o que que você acha que te gerou esse resultado. Tá, Rafael, ó, não é que foi legal, para mim não foi, eu vou te explicar por quê. Aham, tá, Eu sou do Fórmula de 2015. aham, Eu já segundo ano de Insider e eu não estava uhum, fazendo as coisas muito certas. Eu fazia um tá, lançamento interno, porque que eu já entrei direto no interno. E eu nunca fui para o semente. Dessa vez eu fiz um semente. Esse aí, né, que você uhum, vai analisar. Eu sempre sim, fiz interno porque eu era expert, eu tinha um produto já consolidado, sempre vendido, mas muito no orgânico, muito no boca a boca. uhum, E é sem escala, completamente sem escala, né? Então, é uma coisa que não é legal financeiramente, sim, recompensa muito sob o ponto de vista de resultado para os alunos, mas para mim ainda é muito apertado. com Enfim, certeza. interno, 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 e eu não criava público, eu não impulsionava nada. Aí eu resolvi assistir Uhum, as aulas, começar a fazer, e eu fiz minha primeira campanha, eu tinha muito medo de Facebook Ads. Eu levei uma lambada muito feia no Google, que é onde eu comecei. O que aconteceu no Google? Eu lido com vícios, eu ajudo as pessoas a parar de fumar. Então, o Google não me permite criar público, não me permite fazer uhum, remarketing. Eu gastei muito dinheiro e, no final das contas, eles fecharam tudo, não deixaram. Aí eu parti para o Facebook. Facebook, graças a Deus, deixa. Estou conseguindo formar meus públicos, tá, e assim, tá bem no comecinho mesmo, bem no comecinho. E aí eu fiz esse semente, falei assim, não, vamos começar do zero. uhum, Eu fiz 3 vendas para leads frios e 10 para o pessoal da minha lista que já estava de antes, que é para quem eu sempre vendo. Tudo das minhas tá, análises anteriores que você vai ver é tudo orgânico, tudo. É gente que um dia aham, eu dei um e-book, que ficou me acompanhando e aí acabou comprando. Mas do jeitinho que o top. Fórmula ensina, eu fiz agora pela primeira vez esse semente. Foi Perfeito. isso. Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu colocar alguns pingos nos is aqui para te tranquilizar primeiro. Eu acho assim, ó, eu sempre gosto de dividir as análises em duas frentes. Primeiro, o que que os números estão dizendo, né? Então, friamente, o que está aqui no teu debriefing que a gente pode tirar de aprendizado, de pontos de melhora, de investigação mais profunda. E aí, o segundo ponto é exatamente esse detalhamento de, tá, vamos tentar entender, então, através do que os números nos mostraram, quais são os principais pontos de melhora para que, eventualmente, você consiga escalar aí teu lançamento, tá? Então, assim, só para poder deixar anotado aqui, dentro dessa situação desse lançamento, de vários desses outros todos que você fez, seguindo ou não fórmula, independente disso, tem alguma situação específica que você gostaria que eu analisasse? Por exemplo, eu quero que você veja especificamente o meu webinário, ó, eu estou enfrentando tal dificuldade, igual você falou da dificuldade dos públicos lá com o Google, sei lá, alguma coisa, porque aí eu vou priorizar isso, a gente tem um tempo limitado aqui, eu vou tentar percorrer o máximo possível dos pontos, mas aí eu priorizo aquilo que você me passar, que de repente pode ser a tua maior dificuldade hoje. Beleza, eu tenho 2 dificuldades. Uma, eu gostaria que se você pudesse dar uma olhada no meu gerenciador de anúncios para ver se eu estou fazendo as coisas certas. E Aham, outra, tá. eu gostaria, assim, o meu lançamento de semente foi um pouco sofrido para mim, porque ele foi ao vivo, nunca tinha feito. Para mim é um desafio vender ao vivo, e entrou algumas pessoas que foram hostis, poucas, mas atrapalha bastante, Uhum, porque sim. achavam que eu ia ajudar elas a parar de fumar naquele webinar e não vender algo. Quando elas viram que eu ia vender, elas se mostraram agressivas. E no Uhum, começo, eu acho que ele foi demorado, eu tenho esse problema de concisão. E aí teve gente que falou: para de enrolar, dá logo o método. Começou a aham, colocar coisa no chat que começou, eu me senti agredida. Eu tive que uma hora parar e enquadrar essa pessoa.
E eu Sim. gostei até de fazer isso, porque estava me fazendo mal. Uhum. Mas depois, assim, do que acabou o webinar, eu desabei. É assim, tanto que eu vendi uma venda só, quando eu acabei, e depois, nos outros dias, eu fui recuperando no WhatsApp, e, enfim, fui conversando com o pessoal e fui falando que ia fechar o carrinho, tal, ia fechar a turma, aí eu tive esses 13 inscritos. Mas, assim, essa é a minha história. Ficar faturando isso é meia boca, eu não quero, eu gostaria de poder escalar a coisa, e para mim, assim, para mim foi uma quebra de paradigma poder vender para lead fria, porque eu achava que Tá. a minha lead não comprava. O cara quer parar de fumar, ele tem pânico de parar de fumar. Então eu achava que não, a minha lead fria não compra. E comprou, foram 3. E falei, uau, é possível. Aham, É total. isso. Massa. Legal. Eu vou deixar a parte de gerenciador por último, porque pode ser onde que gaste um tempo ali, mas eu vou tratando dos prontos que eu acho que assim, independente de qualquer coisa, porque pode ser que seja tudo certo lá, mas esses são princípios que eu vou te passar aqui que eu acho que você pode levar para todos os teus lançamentos, assim. A Uhum. primeira coisa é em relação às pessoas agressivas. Meu, assim, via de regra, você tem os chatos em todos os lugares, né? Alguns mais, outros menos, em alguns nichos é mais sensível, em outros menos, mas, assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que lidar. É impossível agradar todo mundo e, à medida que você se posiciona, de alguma forma ou de outra, na internet, você está exposto, você está correndo esse risco. Mas, por exemplo, existem momentos onde você deve enfrentar isso, e existem momentos que não. E aí eu vou te dar a minha visão de como que eu penso, como que eu costumo fazer aqui com os meus especialistas. Então, por exemplo, existe um momento onde isso é positivo. Por exemplo, aquilo que você fez. Pô, a pessoa tá lá falando uma bobagem, não sei o quê. Meu, vai lá, faz esse enquadramento público, que é positivo. Por quê? Porque quem tá ali, quem tá vendo valor, provavelmente vai ter acontecido isso, as pessoas vão inclusive te apoiar. Véi, não quer sair daqui, aperta, usa o poder do X, clica e vai fazer outra coisa. Ninguém te obrigou a estar aqui, você está aqui porque você quer. Agora, se acha que tem outra coisa melhor, se tem outra coisa mais importante para você fazer, vai fazer, sai, entendeu? Deixa quem quer aprender aqui e beleza, foi lá, enquadrou a pessoa. Só que você pode fazer isso nos primeiros minutos ali do webinário. Então, você foi lá, seguiu a estrutura. Então, você faz sua apresentação, você faz a promessa, você faz a parte de plausibilidade, eventualmente apresenta sua prova. E aí, hora que você, a partir dessa introdução inicial, são aqueles primeiros minutos onde você pode fazer isso. Depois, qual que é a minha recomendação? Esquece o chat. Ou você vai colocar alguém para olhar para você e vai fazer essa curadoria quando tiver alguma pergunta relevante vai te passar, ou você vai Uhum. voltar para responder perguntas só no momento de perguntas e respostas no final do webinário, ou no caso do teu próximo lançamento, que vai ser um lançamento clássico, né, o antigo interno, é, você selecionar momentos específicos para isso, mas assim, para não ficar minando a tua energia, tá? Porque assim, independente de venda ou não venda, isso é assim, basta a pessoa falar alguma coisa de um jeito que toca num ponto nosso ali, pronto. Não precisa muito, não tem muita necessariamente relação a ver com a venda ou não. Então, é escolher realmente os momentos. Acho que é positivo, por quê? Porque quando você vai e faz esse enquadramento público, você, querendo ou não, aumenta o senso de comunidade, reforça a questão de que, para quem realmente está ali, que quer, que está decidido, que quer aprender, a pessoa tá mais, ela compra essa briga com você, assim, sabe? Então, ok, é positivo, mas depois você precisa esquecer, desligar, focar no teu conteúdo e ir lá entregar o melhor, independente do que aconteça. Até por uma questão de que, mesmo quando não tiver essa questão ofensiva, etc., para você conseguir se dedicar integralmente, não ficar distraído com os comentários, não ficar prestando atenção, não ficar no vai e volta no conteúdo, realmente ir lá e entregar aquilo que você se propôs a entregar. Então, assim, você pode educar a tua audiência ali, explicar para as pessoas como vai funcionar. Ó, gente, é o seguinte, agora eu vou focar no conteúdo, vou poder entregar tudo que eu vim aqui entregar para vocês, tudo que eu me propus, tudo que eu programei, e no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, segura aí que eu já falo com vocês. E, meu, vai lá e entrega o pau. Vai lá e entrega o que foi para entregar. Mas não fica nesse vai e volta, não, porque, assim, é distração, enfim, não é positivo. Esse é o primeiro ponto. E se eventualmente você fala assim, não, pô, ainda, sei lá, tá me fazendo mal, cara, coloca outra pessoa.
chama alguém para te ajudar, você não vai olhar os comentários, a pessoa vai olhar, no momento que for oportuno, você alinha com ela lá para te interromper, te passar uma determinada pergunta e pronto, e pronto. Ela vai lá, vai ficar silenciando, vai remover essas pessoas e ok. Porque, sim, existe aquela crítica, vai, se é que pode dizer, construtiva, e existe a pessoa que está ali para te ofender. E, meu, essas pessoas não tem nem que ter, assim, muita conversa. Já vai lá, bane do canal e segue a vida. Isso aí é do jogo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria te falar em relação a isso. Só uma dúvida em relação a isso. Como ele escreveu no chat, é golpe, e isso me ofendeu profundamente, eu não queria que ele contaminasse os outros. Você está entendendo? Uhum. Sim. E eu não Aí podia lá tem deixar uma opção que passar. você consegue remover, sabe? Você pode se posicionar publicamente, porque eu acho assim, meu, querendo ou não, tá ferindo tua integridade. Então, você pode se posicionar, não tem problema nenhum, e vai lá e remove a pessoa do canal. Pronto, acabou. Não tem, Ok. tá? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é assim, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o perfil, mas eu vou tentar buscar, e que eu não sei se é aluno e tal, mas eu vou tentar arrumar essa referência para você, mas eventualmente você dando uma pesquisada, talvez você até encontre. Existem vários produtos sensíveis e, cara, vários produtos piores, inclusive, para se anunciar. E aí, assim, meu, cada rede social tem, né? Cada canal de mídia tem o seu jogo, tem suas permissões, etc. Então, assim, a primeira coisa que eu te recomendaria é entender exatamente o que o Google fala a respeito do teu nicho. Por quê? Porque existem nichos que ele vai falar assim, não pode, pronto, acabou. E aí vou te dar um exemplo. O que acontece? Qual que é o grande problema quando você tem palavras do tipo cigarro, fumante, etc. Teoricamente, ele não sabe se você está tentando vender cigarro pela internet, Uhum, grosseiramente exatamente. falando. Então, Aham. muitos dos bloqueios acontecem por conta disso, tá? E aí, o que é legal? Toda plataforma, ela tem lá as diretrizes que vão te dizer o que pode, né? As políticas de anúncio. Então, é dar uma olhada para entender. É a palavra-chave? Por quê? Porque se Não, for a palavra... não. Vamos Não, lá, pode desculpa, falar. desculpa te interromper. Não, pode Eu falar. conversei com eles, inclusive eu conversei várias vezes com os analistas do Google. Eles falam que não pode, porque eu tá resolvendo um problema de um vício é como se eu estivesse discriminando alguém online. É uma coisa Aham. meio estranha para mim entender a Sim. cabeça deles, mas eles falaram que eu não posso. Eles entenderam que eu estou tentando ajudar alguém a parar de fumar, mas eles não aceitam isso. Eu posso Aham. anunciar à vontade. Botar dinheiro lá eles querem, mas eles não me deixam formar público. Então, eu não posso seguir com a fórmula lá dentro. Eu posso dar um e-book, mas eu não posso criar público para depois Total, chamar mas para o lançamento. sim, o que acontece é o seguinte, esses consultores, assim, tem vezes que nem eles sabem direito o que está pegando. Você fala assim, tá, então me dá uma explicação lógica, né? Qual é o ponto aqui da minha comunicação que gerou bloqueio? Nem eles, entre eles ali, tem muito consenso. Então, o que acontece? É legal que você veja certinho as políticas, por quê? Porque lá vai ter esse indicativo. E às vezes a coisa não é clara, tipo, esse negócio de vício, blá, blá, blá. Mas às vezes por exemplo, a palavra vício. O que acontece? Existem gatilhos ali que estão disparando alguma coisa ali dentro do algoritmo do Google que está gerando os bloqueios. Ponto. Não tem uma pessoa e lá pode ter uma pessoa analisando os bloqueios, mas não tem uma pessoa que vai manualmente olhar todos os canais, todos os vídeos de todo mundo, do mundo inteiro e bloqueando. Então, assim, o que normalmente é inteligência de máquina, né? Existe o algoritmo lá que identifica alguma coisa e bloqueia. E aí, assim, existem algumas posturas que você pode adotar em relação a isso. A primeira delas é, ok, entendi que esse é o jogo e vou fazer o que for possível. Exemplo, só vou produzir conteúdo orgânico, com os links, com anúncio direto, com, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mesmo que não tenha público, e ok, joga esse jogo. Possibilidade 2 é buscando caminhos. Então, aonde que eu ia chegar sobre entender as políticas? Quando você se debruça para de fato falar assim, tá bom, deixa eu pegar aqui as políticas de anúncio, deixa eu olhar para o meu canal e deixa eu ver tudo que pode estar disparando esses itens aqui que ocasionam bloqueios, você vai encontrar caminhos para contornar isso.
Por quê? Porque, por exemplo, eu lembro de um caso que até o pessoal mandou faz um tempo, antes da pandemia e tal, que era algum produto que era, eu não lembro agora se era terapêutico, o que que era a base de maconha. E é Uhum, óbvio que você não pode anunciar isso abertamente. aham. Só que os caras estavam detonando de vender esse negócio, estavam fazendo público normal. Por quê? Porque eles encontraram formas de palavras que para o Google não dizia nada aquilo lá. Eles foram trocando, eles foram cunhando os próprios termos, eles foram criando as próprias palavras para se comunicar com a audiência e aquilo rolou. Então, assim, inicialmente, às vezes parece assim, nossa, é impossível, não vai dar certo, nanana. Mas, meu, às vezes, se com calma, sem pressa, sabendo que você vai buscando devagarzinho seus caminhos ali, eventualmente eu acho que você pode encontrar uma solução. Mas, assim, é aquilo. Se você não olhar para as políticas lá de anúncio, você vai ficar na tentativa e erro muito às cegas. O ideal é realmente abrir o teu canal no YouTube, tuas páginas, tua comunicação ali, abrir as políticas e ir lendo item a item e procurando. Isso aqui pode estar dando isso, aqui pode estar dando isso, para você realmente buscar soluções. Porque assim, não existe uma resposta pronta em relação a isso. O que existe tá cheio, a gente chama no marketing digital de nicho black, né? Tá cheio de nicho black, que são proibidos, produtos que não podem ser anunciados, e a galera sempre encontra formas de fazer isso. Tem gente que vai meio que na raça, criando que a gente chama de contingência, né? Então a pessoa compra gerenciadores de anúncios, vai fazendo um rolê, porque ela sabe que vez ou outra vai cair e tal, tal, tal. Você tem que escolher o jogo que você quer jogar, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é relevante. Eu tentaria realmente entender, buscar outros caminhos, porque às vezes é realmente uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro ali que, que pode ser que resolva o teu problema, tá? Nossa, é difícil pensar fora da caixa, porque se eu tenho que escrever ajuda as pessoas a parar de fumar, como é que eu não vou colocar o parar de Nesse fumar? Eu vou caso, você não colocar vai o quê? escrever isso, né? Então, aí eu escrevo o quê para atrair o meu lead? Porque ele quer parar de fumar. É isso que eu não consigo entender. Total, mas vamos lá, eu sei disso, e aí, assim, é aquilo. É uma questão de debruçar e, putz, daria para fazer um brainstorming de horas só sobre isso, de tentar encontrar possíveis caminhos, assim. Mas por que que é difícil a gente ficar aqui divagando? Porque vamos supor que eu falo assim, você vai trocar o para de fumar por abandone seus vícios. E aí vamos supor que vício é uma palavra perigosa. É, essa é. Você entendeu? Então, o que acontece? Sem a gente conhecer a fundo as políticas do Google para o teu nicho, especificamente o que que ele fala em relação a isso, a gente não vai chegar numa solução pronta para eu falar assim, não, sai daqui e faz isso. Mas é aquilo, tá? E se eu trocar vício por outra coisa? Eu vou buscando sinônimos, eu vou buscando palavras. Não vai ser a mais direta possível, como uma promessa que está ali. Mas, eventualmente, pode ser que você encontre o caminho, entendeu? Ok, vou me esforçar para fazer isso. Porque assim, é aquilo, não adianta a gente ficar aqui realmente divagando e pensando em termos que pode ser que para a gente, tá ok, mas para o Google não tá e vice-versa. A gente acha um termo e para ele não dá. Então, assim, é, por que que precisa entender? Porque, meu, vamos pensar assim, ó. Se eu tô falando, estivesse falando, por exemplo, sobre psicoterapia ou alguma coisa nesse sentido que pode ajudar com alguns outros vícios, será que eu não poderia anunciar? Eu acho que tá cheio de gente aí que anuncia. É só realmente entender as palavras e o caminho. Eu acho que tem o lance porque tem muitas nuances, assim, de você colocar o CNPJ na página, de você ter provas, de você suavizar a promessa, de você olhar os termos. Às vezes o termo não é no anúncio, é na página que tá pronto, você tá mandando. Cara, tem tanto detalhezinho, assim, pequeno, sabe? Então, realmente, assim, eu não consigo te dar um caminho mais fácil a não ser esse. Abrir as políticas, listar todos os itens, ver tudo que pode estar dando problema e ir buscando soluções, e fazendo testes, e trocando palavras, e suavizando. E esquece esse negócio de, eu preciso falar as palavras, parar de fumar. Cara, você vai falar onde puder falar. Onde não puder falar, tenta buscar outra coisa, né? Mesmo que não seja a melhor comunicação possível. E como essa conta do Google que eu tinha, da conta Google Ads, ela já tinha sido marcada, entre aspas, Você com vai ter que não criar poder, outra. tem que criar outra conta nova. Tem.
E provavelmente, porque assim, aí é legal, sei lá, realmente confirmar no suporte do Google aonde que foi o banimento, porque pode ter sido a marcação, ter sido no canal. Aí você vai ter que criar um outro canal do YouTube para testar essas coisas, entendeu? Nossa, É. suei tanto para ter o que eu tive lá dentro, criar um Não, mas novo. não significa que você vai jogar fora. Você pode usar um canal para anúncios, entendeu? Vai Ah, testando, vai. Porque assim, a ideia aqui é que você descubra só a possibilidade, o caminho. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Então, assim, eventualmente descobrindo qual é o caminho que você pode seguir, aí você pode fazer a migração aos poucos, você pode, enfim, aí você vai contornando as coisas. Aí você pode ter um canal ali no orgânico, onde você vai fazer o que tem que fazer, vai falar o que tem que falar, sem filtro, e ok, eventualmente o YouTube vai distribuir organicamente, porque daí a restrição meio que não tem, né? Mas. E aí você vai ter um outro canal onde você vai numa linha mais soft, vai buscando esses outros caminhos alternativos, vai testando coisas pequenas. É o que eu faria, assim, se eu estivesse no teu lugar. ok. Vou tentar voltar para o Google, então, porque estava só no Facebook. Uhum. E aí, assim, em relação ao ponto que você colocou sobre vender só para público quente, sobre a dificuldade de escala, tem vários pontos que a gente pode passar por aqui para falar sobre isso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é muito relevante de se falar é você. Eu vou até compartilhar aqui a tela. Deixa eu. Deixa eu buscar uma parada aqui, ó. Você está vendo minha tela aí? Sim. Tá. A maioria das pessoas descreve, inclusive as dores, de uma forma bem superficial. Vou botar Uhum. até como se fosse, sei lá, isso aqui, poder voltar a praticar atividade física. Você colocou bem até detalhado, assim, em relação ao que a pessoa sente efetivamente, né? E aí a gente pode colocar dessa forma que a vantagem do teu nicho é que isso se manifesta realmente no corpo da pessoa de várias formas, né? Não é só uma coisa que eu falo, a pessoa tem que pensar a respeito, ela sente realmente aquilo. Isso materializa, é concreto. Então, assim, esse sentido é positivo. Mas o que que acontece? Dentro dessa questão de, eu só vendo para público quente, primeiro, a gente tem que pensar que é normal você vender mais para público quente. Vender mais no sentido de não só volume, mas a sua taxa de conversão ser maior para público quente. Porque, cara, tem um ponto aqui que é do ser humano, e aí tem nichos sensíveis, e eu acho que no teu caso é um desse ponto onde é mais sensível ainda, que as pessoas compram por confiança, né? Então, o que que acontece? Quando você fala do público frio, a pessoa pode ter a maior vontade do mundo, mas ela tem pouco tempo para confiar em você, principalmente se ela veio direto, tá uma semana do webinário, tá entrando, está captando lead, ela acabou de te conhecer. Então, assim, tem que estar o script do webinar tem que estar tudo muito redondinho, tem que ter provas muito pesadas, tem que ter uma série. E ainda assim, é difícil você comparar taxa de conversão de público quente e público frio. É por isso que a gente distribui conteúdo. A premissa básica é essa. Eu vou esquentando a audiência, eu vou mostrando a minha autoridade, eu vou mostrando prova, eu vou elevando o nível de consciência dessas pessoas, eu vou mostrando que é possível, que talvez seja uma das crenças mais fortes que você tem que lidar, a pessoa realmente acreditar que ela pode, que é possível, etc. Então, assim, existe um tempo, né? No marketing digital, no marketing tradicional, é bem comum, a gente chama de ciclo de compra, que é quanto tempo a pessoa precisa passar comigo, ou por quantos lançamentos ela precisa passar, até ela se sentir confiante, à vontade, pronta, sem as objeções, para comprar. Então, assim, dito esse cenário todo, tem algumas coisas que são relevantes você fazer, que é traqueamento, né? Medir isso daí que eu tô te falando. Então, por exemplo, quem comprou, você ter na sua pesquisa de alunos, eventualmente, há quanto tempo a pessoa já te conhecia. Aí você vai colocar as opções, por exemplo, menos de um mês, ou seja, ela acabou de conhecer pelo evento, entre 1 e 3 meses, entre 6 e 1 ano, mais de 1 ano, mais de 5 anos, sei lá, para você ter essa noção. Ok.
Se eu estou fazendo essa pesquisa com os meus alunos e a maioria deles, vamos supor que, sei lá, vou dar um chute que nada a ver, depois você vai ter que medir isso daí. E você pode até fazer pesquisa retroativa com os alunos. Quando você comprou o meu curso, há quanto tempo você já me conhecia? E beleza, tudo bem que pode ser uma variação que a pessoa não lembra, ela pode responder alguma coisa, às vezes, né, errada e tal, mas você vai ter uma noção desse ciclo de compra, ou seja, quanto tempo a pessoa precisa passar com você até comprar. Por quê? Primeiro, isso vai te dar tranquilidade. Ok, eu trouxe um mundo de público frio aqui que não me converteu na hora, mas se eu fizer um bom trabalho, pode ser daqui 3 meses, 6 meses, um ano, essas pessoas comprem de mim. Ponto. Então, assim, é para você ter noção desse processo, tá? Para você não se cobrar de, eu preciso, se eu aumentei a verba, se eu trouxe mais público, converter essas pessoas na hora. Isso vai te dar uma dimensão um pouco mais clara do que você pode esperar a respeito da tua audiência. Esse é o primeiro Isso é ponto. fácil de pegar no Active Campaign. Eu tenho lá quando a pessoa se Exato. inscreveu na lista, tudo Exato. isso. Você vai colocando uma tag por lançamento e você olha, você sabe quantos lançamentos, quantos meses, quanto tempo que a pessoa passou, mas é legal você colocar na pesquisa de alunos também, porque você vai ter a visão da pessoa. Por quê? Porque ela pode te conhecer, ela pode te acompanhar e, eventualmente, nunca ter entrado num lançamento teu. Então, fazer a pergunta para a audiência também é importante, para você ter a percepção dele, né? Então, só para você cruzar esses dois dados ali. Perguntar quanto Eu, tempo ele já eu, te conhece. mas eu corro uma pesquisa com quem se inscreveu só depois que ele comprou, é isso? Ó, você tem que fazer 2 pesquisas. Pesquisa número 1, com leads. Eu Pesquisa número fiz. 2, com alunos. Isso. O que precisa ter? Algumas perguntas precisam estar repetidas nessas 2 pesquisas. Por quê? Você quer confrontar para, no lançamento seguinte, você saber se as pessoas, se está atraindo as pessoas certas. Vou te dar um exemplo. Se você descobre que todos os seus alunos, ou a esmagadora maioria deles, compra com você depois de 6 meses que te conhece, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que jogar o jogo para você ir trazendo mais pessoas para o teu funil de conteúdo, distribuindo, as pessoas vão te conhecendo, para que cada vez mais na tua pesquisa de captação de leads, você tenha pessoas que te conhecem há mais tempo. Então, qual que é a ideia? Você ter essas mesmas perguntas com leads e com alunos, para quando você olhar para a tua captação de leads, saber, eu estou trazendo as pessoas que têm o meu perfil de comprador, que têm o meu perfil de aluno. Claro, né? Além disso daí, quanto tempo te conhece, tem que ter outras perguntas que vão te dizer, para quando você confrontar as duas, você saber se está trazendo as pessoas certas. Esse é o primeiro cenário, assim. Por quê? Senão a gente fica muito à mercê, muito à deriva, assim, na captação de leads. Estou captando lead, parece que é o meu público, parece que tem as dores, só que faltam algumas características ali que são características de público comprador. Então, isso eu acho que, assim, é fundamental para te dar essa visão ali a respeito do público, tá? E aí, o que acontece? Isso também vai te dar uma resposta sobre o quanto você tem que se dedicar para melhorar a tua produção de conteúdo, tua distribuição de conteúdo, para tentar acelerar essa jornada. Exemplo, se as pessoas demoram um ano para comprar, como é que faz? Eu preciso acelerar esse fluxo aí. Como é que eu faço para cair de um ano para 6 meses? Como é que eu faço cair de 6 meses para 3? E aí é onde a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho da produção de conteúdo, mas é criar estratégias para acelerar esse processo. E aí, uma das coisas que eu acho que é fundamental, assim, você conseguir de resposta dos teus alunos tem uma pergunta que é bem legal, que é o que eu falei, fiz ou mostrei que te fez comprar, que te fez acreditar em mim, que te fez dar o voto de confiança Peraí, o que que eu falei, fiz ou mostrei mostrei? que te fez dar um voto de confiança, acreditar em mim e comprar o produto, por exemplo? Essa é uma das perguntas que você pode fazer para a tua audiência. Por quê? Você quer saber o que está funcionando, você quer saber o que fez ela realmente superar aquela objeção que ela tinha e entrar.
isso pode te dar uma luz a respeito do que você tem que fazer, tanto no teu conteúdo quanto no teu webinário, né, no seu CPLs ali para o clássico, com mais força, com mais potência, porque a ideia, sempre quando a gente fala de pesquisa, é óbvio que a gente vai ter pessoas diferentes, com perfis diferentes, com necessidades, dores, vontades, desejos diferentes, mas a gente vai buscar o quê? Padrões, né? O que se repete aqui nessa pesquisa? O que repete no comportamento e na resposta que as pessoas estão me dando? E aí a gente vai intensificar isso daí. Esse é um ponto, né? O segundo ponto também é tentar entender, e aí aqui é o que eu estava falando para você que é positivo, acho que está muito bem descrito a questão das dores, né? Mas é você também tirar isso da tua audiência, que é qual é, e aí você pode usar essas 10 aqui, se fizer sentido na tua pesquisa, dessas 10 dores abaixo, dessas 5, dessas... Qual delas você considera que era pior, que era mais te incomodava, mais te pegava, mais... E aí você vai ter também a noção da dor e da objeção que era mais presente ali na vida do teu avatar antes dele comprar. E aí com isso você já sabe dos maiores incômodos, maiores dores antes, e você sabe o que você fez e falou que fez ele superar aquele obstáculo. E aí você tem, de novo, um caminho muito mais bem definido para o teu webinário e para o teu conteúdo. E aí, o que eu acho que é muito relevante a gente olhar aqui, eu vou compartilhar minha tela de novo com você. Quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente não pode subestimar algumas coisas. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu comparei o teu debriefão versus a planilha editorial de conteúdo, foi: eu não vejo esse nível de conhecimento do teu avatar aqui no teu conteúdo. Pode ser que esteja dentro do vídeo, pode ser, mas eu tô falando assim, me coloca, você tem que se colocar no lugar da tua audiência. Acabei de chegar no perfil da Lilian. Tá, eu vejo algumas palavras-chave, mas vou te dar um exemplo preciso aqui da diferença, ó. Vou ler algumas, tá? Só a headline aqui, dá para enganar a vontade de fumar, versus qual terapia correta para parar de fumar. Outra, parou de fumar sem sofrer. Aí tem algumas provas. Vamos lá. Sonho de parar de fumar. Para de fumar sem sofrer, só com curso online. Vamos lá. Agora eu vou ler uma outra coisa. Vamos ler em primeira pessoa aqui, tá? Eu tenho medo de adoecer, adquirir uma doença e morrer, e sofrer na minha morte. Eu tenho falta de fôlego, eu sinto que eu estou perdendo a minha saúde gradualmente, eu não consigo mais correr o quanto eu corria, eu jogava bola com os amigos e não consigo mais. Agora, olha a diferença do impacto da conexão emocional que tem isso aqui versus isso aqui, tá? Então, assim, Posso te explicar? pode. O método que eu ensino, ele é uma franquia de uma empresa de Londres. Uhum. E desde o começo, quando eu entrei lá, a gente tem uma coisa que a gente segue. A gente não assusta o fumante. Porque ele já é assustado, ele já sabe que dá câncer, ele já sabe que dá Sim, enfisema. A gente não fica falando sobre isso. eu Então, sei. eu sei da Aham. dor dele, mas eu tenho medo de se eu começar a colocar coisas desagradáveis na frente dele, espana e ele vai embora. Aham. Eu Esse é o meu entendo. medo. Eu entendo, mas a Porque gente pode ir para o outro. é muito forte, é dor mesmo. Sim, eu entendo total, mas eu vou para o outro lado, tá? Então vamos sair do lado da dor e vamos aqui, por exemplo, aqui tem 8. Voltar a ser cheiroso ou recuperação, disposição, saúde e energia. Aqui eu também não vejo isso. Eu tô vendo o parar de fumar sem sofrer, mas eu não tô vendo a Lilian que conhece o avatar dela com profundidade, mesmo que seja o desejo, mesmo que você dê um tom positivo. Eu vou pegar tudo que é dor e como que eu faço para tornar essa frase que é negativa numa afirmação positiva. E aí é trazer porque assim, o que acontece? Eu vejo que aqui você conhece muito do teu avatar,
só que eu não vejo isso daqui transbordando na tua comunicação. Tem uma série que eu fiz aí que ficou muito legalzinha, tava branco. Volta lá, por favor. É, rola aí pra cima, deixa eu ver se tá mais pra cima. Pode rolar rápido. Ela tá bastante coisa semelhante. Mais. Acabou, que chegou Não, no não, para topo. Quer baixo, para para baixo. baixo? Então é Tá. isso, por favor, rapidinho. Pode ir, manda ver. Mais. Pode ir. Ué, não tá aparecendo no seu. Não, peraí, deixa eu Às vezes já catar no meu passou aqui. reto também. Peraí, deixa eu ver no meu. Só um segundo, eu Tá, não tô te vendo, eu tô só descendo o meu, peraí. tranquilo. Ah, nossa, tá demorando para carregar aqui. Tá meio devagarzinho, mas tá tranquilo. Só um segundo, eu vou descer. Eu fiz uma série muito bacana justamente sobre isso, peraí. São vários. Ah, pronto. É, você tá vendo na esquerda um bonequinho do Papai Noel? Quer compartilhar sua tela aí comigo? Ah, tá. Então, peraí, vamos Aqui lá. tem um botãozinho aqui embaixo verde, compartilhar tela. Vê se você consegue achar ele aí. Pronto, isso, já achei. Beleza. Tá aqui, ó. Tá abrindo aqui ainda, Eu tá? comecei É isso, aqui. agora Ah, foi. tá. Aham. Comecei aqui. É tudo de bom. Eu fiz uma série. Da série Parar de Fumar é tudo de bom. É tudo de bom poder beijar quem a gente ama, sem ter que se preocupar com aquele gosto ruim, tomar o café, a bebida. Eu Isso, falei tudo. É muito bom ser livre, ter paz de espírito, saber que não estou mais me destruindo aos poucos e hoje cuido de mim. É uma coisa isso, leve que eu fiz, mas total. eu faço algumas coisas assim, Uhum. né? Isso, mas o que que eu quero dizer? Ali são posts, são imagens, né? O que que você precisa fazer? Levar isso daí para o teu conteúdo, em vídeos, nas Aham. headlines, no teu YouTube. Peraí, deixa eu achar você agora, que agora eu não tô vendo o zoom aqui. Cadê você? Peraí. Por que que eu não tô vendo aqui o botão do zoom? Ele deixa a janelinha aqui, se você clicar no zoom aí de novo, acho que Ah, tá, aparece. tá, achei. Achei você. Achou? Peraí, conta zoom. Mas peraí, onde Quer que tirar o eu... compartilhamento? Vou tirar, peraí. Pronto, agora voltou. Beleza. Então, assim, é, é você realmente trazer esse tipo de coisa para dentro da tua. Porque, assim, a primeira função ali, né, da headline é chamar a atenção do avatar. E aí depois vem o conteúdo em si. Ao meu ver, tá? E aí eu acho que era uma coisa que vale você testar. Primeiro, traz essa comunicação para tua headline. Então, você vai ter que dosar até onde que você pode ir, e eu testaria isso realmente, porque assim, eu sei isso aí que você está falando, eu já li alguns estudos que falam muito assim da cabeça do ser humano e tal, e lá tem vários estudos sobre a questão do cigarro, fala das embalagens, das fotos, enfim, como é que aquilo de fato é percebido, o que causa no cérebro da pessoa, enfim, eu tenho uma noção assim do ponto que você tocou e eu acho que faz sentido. O que que você tem que ir dosando, né? Você tem uma comunicação que é a mais leve, bem nessa linha que você falou, assim, mais do desejo, mais da vontade. Você pode ter uma comunicação meio que estilo tutorial do como acabar com a falta de energia ocasionada por cigarro, como acabar com a falta de. Nesse sentido, por quê? Porque eu estou falando, você tem isso, mas não estou apontando o dedo para ele e estou te dizendo, existe um caminho de solucionar, beleza? Uhum. Mesma coisa. Para as outras, claro que tem algumas que são mais pesadas e mais difíceis, do tipo do medo da morte e coisas nesse sentido, que por mais que você tenha que suavizar, é mais difícil. Mas assim, existem vários jeitos de você falar, por exemplo, aqui, ó, o item 9, constrangimento social. Como diminuir isso, como, enfim, não sei. A Parando gente de fumar. Não, não tem outro jeito. Total, total. Mas assim, o que eu quero dizer é tentar dar essa conotação do tipo, vou te ensinar, ó, existe um caminho, ó, existe uma solução, mas tocando no ponto de dor, tá? Querendo ou não, é dor, né? É onde mais Sim. pega. Mas tentar dar essa conotação um pouco mais positiva. Trazer alguns elementos que
dão curiosidade, né? A gente também às vezes cai na tentação de dar a resposta toda na headline, né? Então, como parar de fumar em 7 passos? E aí, tudo bem, eu já falei, por mais que não tenha dado os passos, mas eu já falei aquilo que eu tinha para falar, e a pessoa pode ter interesse ou não. Mas, por exemplo, pegando o item 7 aqui da tua dor, você é assombrado pelo fantasma do fumo? Pô, aquilo traz uma curiosidade. O que será que ela quer dizer com isso? O que será que necessariamente ela está falando? Pode ser qualquer coisa. Então, assim, trazer esse elemento de curiosidade para dentro da tua comunicação também eu acho que pode te ajudar a comunicar de uma forma efetiva, sem cair nessa questão de, eu tenho que ficar falando só de dor, só de desejo. Então, pô, trazer essa. Claro que você tem que apontar para um ou outro, mas eu acho que isso pode ser interessante. E acho que baseado no que tá descrito aqui, cara, tem vários caminhos aqui que dá para você explorar de situações que o Avatar passa justamente por essa questão de materializar realmente caminhos, igual você colocou de sentir desconfortável em viagem, avião, restaurante, casa amiga, etc. Mas sempre tentando com esse. Acho que sim, é uma coisa que eu procuraria. Ou como tentar fazer essa parte um pouco mais positiva, ou mais leve, ou mais cara de tutorial, do tipo, vou te ensinar alguma coisa, ou colocando elementos de curiosidade. Por exemplo, o que seria um elemento de curiosidade que comunicaria com o teu público e eventualmente te permitiria comunicar aquilo que você precisa? Usar histórias. Vou te dar um exemplo nada a ver, mas assim, você tem a sua história, a história dos teus alunos e algo que eu buscaria, assim, que agora sim, falando nesse ponto, pode ser um caminho muito interessante. Por exemplo, colocar numa headline a história de alguém que fumou ou estava tentando fumar no avião. Isso gera curiosidade. O que ele fez para fumar no avião e aconteceu isso, aconteceu tal coisa. A pessoa fala, Eu opa, coloquei uma peraí, dessa aí, tá aí no Instagram. massa, legal. E aí, o que acontece? Só que não basta isso, você tem que trazer, aí é onde que é o ponto. Isso tem que servir só como gancho para dentro do teu conteúdo você trazer a mensagem que precisa ser passada. E aí é o ponto onde você precisa priorizar vídeos. Porque senão você não tem tempo suficiente para contar aquilo que você precisa contar do jeito que você precisa contar. Não só da história, mas passar a mensagem, colocar a tua promessa, mostrar a credibilidade, mostrar prova, qualquer coisa. Eu acho que isso daqui é relevante. Histórias podem ser um caminho muito interessante para você contar as coisas, porque daí também tem aquela questão, né? Por exemplo, quando você fala sobre ele já sente muito aquela dor e eu não quero agredi-lo, uma forma de suavizar isso é com histórias. Uhum, Ele sim. tinha medo muito ele morria de medo da morte pelo fumo. E foi essa postura que ele adotou diante da vida. Ponto, sei lá, alguma coisa assim. Pô, gera curiosidade, é história, e eu não tô falando mais do Avatar. Mas, meu, tem coisa que gera mais identificação com a audiência do que história? Não tem. E aí, assim, fica essa comunicação não agressiva. Então, realmente, eu acho que, assim, você vai ter muitas portas abertas se você começar a catalogar isso, pedir para os seus alunos te contarem diferentes histórias, ir registrando isso e realmente fazendo esse paralelo de como que você pode conectar com o teu conteúdo, sempre pensar o que você precisa falar. Então, uma coisa, um exercício que você pode fazer parecido com isso é o da árvore de objeções, né? Então, você tem lá as objeções, você não precisa fazer só para objeção. Você pode fazer, por exemplo, para catalogar suas dores. Então você vai pegar, por exemplo, item 4 aqui, dor do mau cheiro. Você vai catalogar todas as histórias de alunos que têm a ver com mau cheiro. Beleza, catalogou essas histórias. Aí você vai fazer um brainstorming do tipo tópicos, coisas, assuntos, informações, provas
evidências, tudo que você pode mostrar em relação àquela temática. E aí você vai montar uma espécie de um mapa mental ali, uma organização desse fluxo ali para você facilitar a tua produção de conteúdo, né? E aí, assim, quando eu falo de priorizar vídeo, te dá espaço para muita coisa, né? Não só na argumentação, mas eu pensaria isso. Eu não sei se você já faz esse raciocínio, mas como que eu faço para em todo vídeo, demonstrar um pouco da minha autoridade? Então, quantas pessoas eu já ajudei, como que eu já ajudei, alguma coisa nesse sentido, e colocar prova. Então, uma das formas de você ganhar a confiança das pessoas, acelerar essa questão do tipo, beleza, eu posso seguir aqui o caminho que é lindo, não é falcatrua, não é enganação, não é não sei o que. Puta, quantas vezes a pessoa já pode ter passado por isso? Quantas vezes ela não acha, já não deve ter ouvido, você não para porque você não quer. Então assim, é você realmente se mostrar uma pessoa confiável. Eu não tô aqui para te julgar, não tô aqui para falar que eu sou melhor que ninguém, realmente assim, mostrar evidências. Cara, posso te ajudar porque se você tem, e aí tudo começa a se conectar, né? Como que eu falei sobre as dores e os desejos lá da pesquisa, de você realmente pedir para a pessoa marcar e conectar isso com o aluno, você vai reforçando essas histórias, né? Pô, todos os meus alunos, 80% deles sempre falam dor A, B ou C. Então, sempre que eu puder, eu vou puxar aquele gancho para aquela dor no meu conteúdo. E aí você vai reforçando a engrenagem, entendeu? Então, eu acho que é muito, muito, muito importante esse ponto, assim, é tentar trazer um pouco mais de carga emocional, é mostrar que realmente você conhece o teu avatar dos seus conteúdos, e aí conectando esses pontos todos e assim, dar prioridade para os vídeos, que eu acho que você vai conseguir se conectar melhor com os públicos. E use e abusa das histórias, tá? Elemento de conexão, sim, fundamental do teu avatar sem fazer essa comunicação agressiva ou apontar o dedo para ele. Eu acho que é o melhor caminho que você pode adotar quanto a isso, tá? Gostei muito, obrigada. Vamos lá. Às vezes eu não coloco o vídeo, porque quando eu tô às vezes sem tempo, Rafael, e eu não quero deixar muito tempo sem publicar, eu jogo alguma coisa que eu escrevo como imagem só para não deixar parado ali. Uhum, Porque às uhum. vezes eu faço tudo sozinha, né? Eu não tenho ninguém que me Sim. ajude. Então, às Assim, eu... vezes, eu prefiro colocar uma imagem com um texto Aham, legal do que não pôr. E eu acho que meu conteúdo é sim. legal. Sim, sim, eu acho também. O que acontece é assim, ó, é aquilo que eu te falei. Primeiro, tem uma questão simples assim em relação à conexão que o avatar pode ter com você, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no Zoom, eu tô te vendo, tô te ouvindo, tô vendo tua expressão, tô vendo os teus gestos, tô vendo como você se porta. E querendo ou não, por mais que teu conteúdo seja incrível, numa imagem é muito difícil você transmitir isso, né? Quando a gente fala de confiança, cara, é isso. Imagina assim, ó, a Entendi. pessoa te vê 2 vezes no mês versus ela te vê todos os dias. A gente se aproxima das pessoas, mesmo nas redes sociais, e parece que elas são nossos amigos depois de um tempo, que a gente já conhece tanto aquela pessoa, porque, pô, ela tá sempre aparecendo, ela tá sempre falando dos bastidores, ela tá sempre compartilhando coisas da vida dela. Então, assim, essa aparição, meu, para mim não tem. E eu entendo o que você está falando. Claro, é melhor colocar alguma coisa do que não pôr? Sim, só que não pode virar muleta, né? Então, o que eu faria no teu lugar? Meu, organiza para você ter conteúdos de gaveta. Como é que você pode ter mais conteúdos do que você publica? Você faz um post por dia? Então tá. Então você precisa adiantar isso, você precisa estar na frente do teu conteúdo. Você não pode estar gravando hoje o conteúdo que vai amanhã, nem hoje o conteúdo que vai hoje. Não, você tem que pegar um dia e gravar os conteúdos da semana inteira, para não precisar ficar esse grava ou regrava. É estruturar assim, por exemplo, aqui quando eu vou produzir, eu sempre gosto de produzir as tarefas em lotes. Então, por exemplo, primeiro eu tenho todas as ideias de conteúdo, depois eu escrevo todos os conteúdos, depois eu gravo todos os conteúdos. Por quê? Isso te ajuda a ser mais rápido. Toda vez que vamos supor que você grave todos os dias, que você vai lá, aí você tem que ter a ideia, escrever a ideia, gravar a ideia, editar a ideia, publicar a ideia. Aí depois no outro dia a mesma coisa. Isso é um processo muito maçante, porque quando você faz em lote, você está no fluxo, né? Você está só tendo ideia, aí você vai, parece que a coisa pipoca, é uma ideia atrás da outra que você vai tendo. Depois você vai só escrever a mesma coisa. Então, isso, em termos de processo criativo, facilita muito a produtividade. E aí, assim, ideal é o quê? Eu pegar 1 ou 2 dias no mês e tentar matar o conteúdo do mês.
para que você realmente consiga entrar nesse fluxo ali. E aí você vai cuidar de outras coisas, vai fazer as outras tarefas que você tem que fazer ali do lançamento, mas é só realmente assim, para não virar, acaba virando muleta, né? A gente se acomoda e, ok, não tem, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, e aí você vê se você não tá produzindo ou produzindo muito pouco. Então, eu realmente acho que é significativo, assim, quando traz esse elemento de confiança, se aparecer. Aparecer no feed, aparecer nos stories, é realmente mostrar para a audiência que você está ali. E compartilhar, pô, um negócio que acho que, no teu segmento, compartilhar histórias de vulnerabilidade, de quase ter uma recaída, ou de ter uma recaída, ou de como foi, mesmo que seja do passado, mesmo que, pô, seja dos seus alunos, mas, as pessoas precisam um pouco mais desse negócio de, é real, então a pessoa também sente essa parada, a pessoa também recaiu e, pô, mesmo assim conseguiu, de aliviar a culpa, eu acho que dá para você explorar muito bem, assim, você não precisa, por mais que você tenha que ter uma promessa e seja promessa, eu acho que isso mesmo tá no caminho, mas não precisa ser só isso, acho que mostrar a vulnerabilidade ali pro teu avatar é bem, acho que causa uma conexão muito massa, assim. Legal. Beleza, eu vou dar uma olhadinha aqui. Acho que de tudo que tem aqui, eu acho que talvez a coisa que possa mais te ajudar aqui seja dando uma olhadinha no webinário aqui. Eu acho que a gente pode pegar esses minutinhos aqui para ver como é que foi tua abordagem e, de repente, fazer algum direcionamento já pensando no teu lançamento clássico, né? Uhum, Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e aí a gente vai acompanhando junto, tá? tá. Eu já escrevi o CPL 1 e 2, estou escrevendo o 3. Legal. E aí, qual arquétipo que você vai usar? O... Aquele do jeito certo e do jeito errado. Uhum, legal. E assim, só brevemente aqui, o que você pretende ensinar na aula 1 e na aula 2, só para eu ter uma noção? Nossa, agora você me perguntou, deu branco. Tá tudo lá, mas Não, às não tem vezes é problema. difícil É lembrar. mais se você Mas eu soubesse. Eu vou segui assim, ensinar esses eu erros segui ou, sei lá. direitinho o que estava lá. Eu fiz Tá, o Implementation Day, tá tudo bonitinho lá. Ficou muito legal. legal. Vamos dar uma olhadinha Eu aqui como é posso que abrir tá. aqui, mas vai demorar um pouquinho até eu achar. Não, tá tranquilo. Eu não sei o que tá acontecido isso. Você não tá me ouvindo, né? Você não tá ouvindo o seu som, né? Tô ouvindo você. Não, o meu som não, só você. Nem eu ouço o seu som do YouTube. Ontem aconteceu isso pela primeira vez na análise. Eu compartilho a tela, o som do YouTube some. Oh. Você quer me mutar e você ouvir lá no YouTube? Eu espero um pouquinho. Não, o que eu posso fazer é aqui, ó, quer ver? É tirar o compartilhamento, que era bem importante ir pontuando as coisas. Vamos ver aqui. Na hora que eu tiro o compartilhamento, o áudio volta. Eu não sei o que aconteceu. Acho que eu vou ter que reinstalar o Zoom aqui. Tá, eu vou dar o play aqui e vou pontuando algumas coisas aqui para você, tá? Uhum. Aí, só para deixar claro, então, ajustar essa parada do conteúdo que a gente falou, tudo isso daí, e intensificar bastante a tua distribuição, né? Eu tentaria para o próximo lançamento, assim, realmente tentando trazer mais público quente. Como é que eu faço para trazer o máximo de pessoas dos meus públicos quentes? Seja do Facebook, já que você não tem do Google, tá? Mas deixa eu dar um play aqui no webinar. Por exemplo, ó, você falou, e aí de novo, tá? Não quero pecar pelo excesso, mas de ficar repetindo a mesma coisa. Mas assim, ó, logo no começo você fala a tua promessa e você fala, sem reposição de nicotina, sem tomar remédio. Eu vi muito pouco isso no teu conteúdo também. Palavra remédio, reposição de nicotina, né? São coisas que eu acho que eventualmente eu gostaria de ver mais, assim, sabe? Lá no Instagram tem. Eu falo por que que o remédio não funciona, por que que a reposição Não, de total, nicotina não mas eu tô falando assim, ó, funciona. por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
18, 19, 20, 21, 22. Ó, foi os últimos 30 posts. Eu não vi a palavra reposição de nicotina e nem remédio. É só assim, ela tem que aparecer na headline, não basta você falar do meio do conteúdo. Não pode ser tímido, entendeu? Tem que aparecer. Uhum. Só para deixar claro aqui, tá? Engraçado que às vezes a gente, como expert, acha que até fala demais, que está sendo repetitivo, mas de Uhum. repente os outros que estão de fora não têm essa percepção. Total, a gente. E assim, esse é o exercício, né? Pô, acabei de chegar no teu perfil. O que que eu tô vendo? O que que eu tô. Sem nem dar o play no conteúdo. Esse exercício é muito importante, né? Então, tocar nessas dores, desejos, objeções, e falar realmente o que precisa ser falado na headline, antes de ir para o conteúdo, é muito importante. Ó, deixa eu voltar aqui, eu vou contar um negócio que eu acho que é legal, quer ver? Ó, eu não sei se é um ponto da tua história que é relevante assim, mas logo que você fala a promessa, que você fala as objeções e que você reforça o lance de que, pô, é possível parar de fumar de uma forma fácil, e eu sei que você falou dos seus parentes, as pessoas falam isso para você. Uma coisa que eu tentaria usar, ou sua, ou de aluno, em algum momento, logo no começo do vídeo, é algo impactante. Então, por exemplo, eu não sei como que era a tua vida no cigarro, mas vou te dar um exemplo. Ao invés de você falar, pô, eu sou ex-fumante, tá, tenta descrever uma situação dessa, do tipo, eu fumava 2 cigarros por dia, eu tentar colocar algum peso específico, alguma coisa, algum episódio simples, uma frase que você possa falar e que a pessoa vai falar assim, caramba, então eu não estou ouvindo de qualquer um. Só, eu não sei se tem isso, tem esse elemento, mas eu tentaria trazer um pouco dessa carga aqui de impressão, para tentar realmente impressionar. Não só, esse-fumante, tipo assim, cara, esse-fumante, a pessoa que fuma um cigarrinho é esse-fumante. A pessoa que fuma 2 maços por dia também é esse-fumante, mas, pô, né? Como é que eu faço para trazer um pouco dessa carga? Só se for possível. Eu só vou pontuando as coisas aqui para não perder o. Se você falar, mencionar algum episódio da minha vida, eu não estou entendendo muito bem o Por que você. exemplo, você fumava quanto? Por que que você decidiu parar? Como é que foi isso? Meu marido tinha contraído um princípio de efizema e eu queria ter um filho. Aham. E você Aí juntou os fumava? dois, né? Sim. Nós dois somos terapeutas do método. Aham. Entendi. Você fumava muito? Porque eu tentaria colocar essa carga, assim, cara. Eu só não estou entendendo qual é o approach aqui, Do que... tipo, eu sou Lilian Brunstein, eu fumava 2 cigarros por dia e, vai lá, sei lá, 2 maços, dois, não sei o quê. Eu tentar colocar um elemento de especificidade só, para tentar dar uma carga, para mostrar que realmente a parada, ou o quanto tempo Ah, que você fumava, sei lá, entendeu? Eu fumei durante tantos anos. entendi. Agora eu entendi a especificidade. Então, por quê? Porque aí você pode falar assim, porque depois que você fala, eu vou te ensinar o caminho para você parar de fumar fácil, sem usar reposição de nicotina e sem usar remédio, e aí você acabou de falar que você fumava essa penca de cigarro aí. Vai me ensinar. Agora, entendeu? Só para, acho que aterrissar um pouco melhor isso. Entendi. Ok. É uma coisa curta, não tem que ser um. Não, curtíssimo, curtíssimo. É Ah, bem direto. Aqui ok. não é hora de interromper, de colocar história, de colocar nada. É curta mesmo. É só de gerar impacto e chamar atenção. Uhum, legal. E aí, ó, por exemplo, aqui você fala assim, toda vez que alguém me falava sobre como é fácil parar de fumar, ou que é fácil parar de fumar, ou que você tem que parar de fumar, e aí você fala assim, ninguém sabe o que eu passei. Quer ver? Ninguém tem ideia de tudo que eu já tentei, ninguém sabe como eu me sinto. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Traz um elemento de especificidade
Ninguém sabe como é chegar num lugar e as pessoas te olharem com cara de nojo. Ninguém sabe coisas desse sentido. É a mesma coisa, só que escrito com situações que o avatar. Aqui se pode, porque está falando de você, inclusive. Uhum. E aí, tipo assim, eu gosto de falar, só eu sei o que é tentar parar de fumar e não conseguir. Você pode falar, por exemplo, da tua angústia, só eu sei o que que é. É falar, vou parar de fumar e uma hora depois tá me contorcendo na cadeira. Sei lá. Eu acho que você trazer esses elementos onde a pessoa consiga visualizar uma cena que eventualmente ela esteja passando ou também passe, ou já passou, eu acho que também é muito forte. Eu acho que eu coloquei isso num dos CPLs, que eu tava parar de fumar e ficava engolindo saquinho de Ruffles. Para mim era o Ruffles. Aham. Devorava. Por exemplo, um negócio que até você falou disso, eu pensei, né, que vai naquilo que eu tinha te falado para você levar para conteúdo, que você pode trazer aqui para cá também, de pensar em situações e coisas que identifica. Então a galera falava, não sei se hoje ainda fala e tal, mas meu pai foi fumante também, eu lembro que sempre rolava essas paradas assim de você comer maçã, né, para tirar o cheiro, o gosto, ou alguma coisa nesse sentido, que a maçã ela rouba muito. Você pode usar esses elementos, a tática da maçã para tirar, sabe? E vai trazendo curiosidade, vai trazendo elemento, vai trazendo história, vai. Você está falando do CPF ou do Tô conteúdo? falando do conteúdo, só Ah, do um ponte com conteúdo. conteúdo que poderia ser um Nutella, por exemplo, isso daí. É essa parada de tipo, que agora falando também que você pode detalhar, não sei se você tem isso, mas é legal, são as táticas, as estratégias que a pessoa usa para resolver aquele problema. Então, beleza, a pessoa sabe que o mau cheiro incomoda. O que que ela faz? Ela toma um monte de banho e mesmo assim fala para ela que não coisa, ela escova o dente várias vezes. Esse tipo de situação, na minha opinião, meu, vai passar para tua audiência que você tem um nível de conhecimento deles assim que é absurdo, sabe? E não tem aquela carga emocional pesada assim. Mas vamos lá. Mas não é para eu dar dicas deles tirarem o cheiro, é para eu contar a minha história, as coisas Usar que como aconteceu. isca ou até falar do que as pessoas fazem e aí você vai ter que arrumar um gancho, uma ponte para transmitir teu conteúdo. Beleza, o cara sente isso. O que que você pode falar para ele em relação ao mau cheiro? Ok, que para tua resolução de todas essas dores o caminho é parar de fumar. Mas aí é você com a tua técnica que vai direcionar isso para ele. Mas assim, se essa dor tá ali, você tem que arrumar um jeito de comunicar com ela, de chamar a atenção dele através daquela dor e aí depois fazer a ponte para passar a mensagem que você precisa passar. Tem uma muito boa, mas que nunca se aplica a mim, porque eu não pinto a unha. E as mulheres adoram pintar unha, né, em geral. E elas não podem pintar a unha com esmalte claro. Então, quando elas param de fumar comigo, elas falam: agora eu posso passar esmalte clarinho, porque não fica manchado os dedos. Aham, Então, eu sei das alunas, porque a minha unha nunca está pintada. aham, legal. É Mas isso aí. muda a pele quando você para de fumar, muda tudo. Aham, legal. Mas é muito legal essas dicas. Eu já estou imaginando como eu posso começar a desenvolver. Conecta realmente.
usar essas frases deles aqui, eu acho que são muito boas para headline de conteúdo, principalmente. Igual a Sander, que ela falou, pô, se tivesse um jeito de parar de fumar sem sofrer, eu tentaria. Então, pô, isso dá uma baita de uma headline. Porque você não está afirmando, você não está prometendo, mas ao mesmo tempo é uma promessa, ao mesmo tempo, pô, é curiosidade, será que tem essa resposta dentro do vídeo? Então, eles falam várias frases aqui que são bem legais aqui, quer ver? Então, aqui ele fala, os primeiros 3 dias são terríveis, você vai ficar muito nervoso, é melhor você fazer tal coisa. Pô, isso, cada negocinho desse aqui, ó, dá pra você fazer um Nutella com ele. Igual, ó, isso aqui eu não vou ficar só repetindo, tá? Mas é a mesma coisa. Pega esse depoimento e vai usando essas frases do cara, eu ia sair daqui e ia parar no primeiro posto e comprar um cigarro. Meu, isso aqui, ó, é um mundo de conteúdo sem fim. Respostas que as pessoas querem ter, do tipo, quando que é o melhor momento de parar de fumar? Existe um melhor momento? Eu tenho que esperar tal coisa, eu tenho que, sabe, quando que eu começo? Como que eu começo? Esse tipo de coisa também acho que é bem relevante. Esse eu fiz no Instagram. Massa, legal. E aí, assim, ó, por exemplo, aqui a gente está indo de mais ou menos, ó, 2 minutos, a gente está em 7 minutos e 45. 5 minutos de depoimento. Assim, o que que eu tentaria? Eu tentaria. Tem coisas muito importantes aqui, mas eu tentaria revisitar o Implementation Day lá, que ele mostra a metralhadora dos coelhos lá, e focaria, assim, só no ponto antes, dor de antes, depois conquista, 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 ou enfim, Roma, o que quer que seja depois. E depois, no meio do teu CPLs, nos outros lugares, conforme você for argumentando, for mostrando, aí você vai trazendo os trechos específicos que as pessoas vão falando para dar aquele contexto ali. E aí enxuga um pouquinho aqui, principalmente nessa etapa inicial, é bem importante se gerar o impacto da dor grande que a pessoa tinha antes e que ela conseguiu e que foi sem sofrer, etc. E aí depois você vai explicando das outras coisas, trazendo esses elementos de história que eles vão contando aqui em outros momentos específicos ali, sabe? Quantos minutos no máximo essa introdução das provas? Putz, não tem muito isso assim, mas eu acho que com 2 minutos você consegue, se os cortes forem rápidos, mostrar volume e tocar em dores diferentes ali no começo. Acho que uns 2 minutinhos está de bom tamanho, tá? Beleza.
Ó, uma palavra que veio na tua história, que é um exemplo do que eu estava falando sobre você comunicar o que tem que comunicar sem falar o que precisa ser falado quando a gente fala de Google. Você fala que assim, ó, essa é uma foto com as minhas amigas, e aí tem a frase, eu tava só experimentando, eu achava que eu tava só experimentando, mas eu não sabia onde que eu tava me metendo. Pô, é curiosidade. Para quem tá ali, tem pô, isso realmente faz sentido, eu me conecto, eu já dou indício do que pode ser, eu não tô falando o que que é. Então, assim, é mais ou menos nesse caminho que eu estava tentando traduzir para você em relação ao que você pode fazer via Google, assim, sabe? Ficou mais claro. Sem falar de vício, sem falar de cigarro, sem parar. Você vai ali no Mas eu posso meio, atrair, de devagarzinho, nananã. repente, sendo vaga, eu Sim, posso também atrair o avatar errado, né? pode, mas é uma coisa que vai ter que testar. E outra coisa, você pode fazer um funil, né? Então, primeiro eu atraio as pessoas e depois eu vou criar uma etapa intermediária para qualificar essa galera. E aí você vai captar leads em cima dessa etapa de qualificação. E aí, sei lá, a gente tem que pensar nisso. E outra coisa, pode ser que não atraia. Então, teria que testar. Mas assim, é só para poder traduzir um pouquinho desse caminho que eu estava tentando te dizer aquela hora. Isso você está falando de eu impulsionar uma landing page para chamar para o evento no Google, ou você está falando de vídeos impulsionados? De vídeos impulsionados também. Vídeos Você impulsionados. pode usar das duas formas, mas assim, o ponto que eu acho que mais pega é você não conseguir patrocinar para poder criar teus públicos lá, né? Então, eu acho que é mais nessa linha, assim, de curiosidade para atrair para o conteúdo e tal. Por exemplo, coisas que dá para você usar. Pô, muita gente começou porque, pô, era lifestyle, era um negócio massa, pô, você pode citar, sei lá, o exemplo do que é mundial lá, do cowboy da Marlboro. Você falou isso, às vezes, claro, você pode falar, comecei, entendeu? De citar o cowboy, de não sei o quê, de elementos da época, pegar algum famoso que um monte de gente começou a fumar por conta dele, vai usando essas coisas ali que estão paralelas ali ao nicho, que estão em volta, que ajudaram a construir a história do cigarro para você ir comunicando sem precisar falar. Acho que é mais ou menos isso daí. Uhum. Mas eu acho que é isso, sim. A gente está com um tempo esgotado aqui, mas, meu, assim, eu acho que se você ajustar a rota dessa parte do conteúdo, distribuir bem os conteúdos ali, fazer o que for possível fazer em cada uma e vai tentando o Google ali em paralelo, eu acho que tá bem no caminho, assim, sabe? É claro, a base para você escalar é realmente ter essa resposta. Quanto tempo as pessoas demoram para comprar de mim, via de regra, e os caminhos, alguns deles a gente já falou aqui sobre como é que você pode acelerar isso, né? É melhorar a tua produção e distribuição de conteúdo, trazer mais vídeo, estar mais presente na vida das pessoas, distribuir conteúdo mais forte e porque assim, querendo ou não, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Por mais que foram 13 vendas ali para a lista antiga e 3 para o lançamento, tal, cara, você fez 16 vendas. Você investiu 1.000 e fez 30. Então, aumentando o volume da coisa, é aumentando a distribuição de conteúdo, fazendo mais gente conhecer, fazendo mais gente passar mais tempo com você. Acho que vai ganhar essa confiança das pessoas ali e vai conseguir alavancar suas vendas. Você acha que Espero você que tenha dado uma consegue? clareada. Não, deu bastante insights, mas você acha que dá para olhar alguma coisa do gerenciador de anúncios para ver se eu estou fazendo certo? Então, eu não consigo, assim, olhar com profundidade. Que é a minha recomendação? Faz uma análise de tráfego. Você já fez solicitação de análise de tráfego lá? Eu Tá nem sabia que acompanhando tinha. plantões de análise? Dá uma perguntada para o teu navegador. Tá rolando análise de tráfego? Tá tendo plantão de dúvida específico de tráfego pago? Por quê? Porque daí eles vão trazer o gestor lá, alguém da equipe da ignição digital, só para analisar as campanhas, abrir, olhar, mostrar.
Acho que vai ser o melhor caminho possível e poder fazer isso daí com calma com você. Uhum. Tá, legal. Beleza. Tá bom? Ajudou um pouquinho? Muito, bastante. Muito obrigada. É um Então longo tá bom. caminho, né? Não é da noite pro dia. Claro, com certeza, é uma construção. Mas o mais importante é ir tentando pegar os pontos aqui das análises, tudo que for falado em cada lançamento, assim, para você implementar o máximo possível e conseguir dar saltos ali entre um lançamento e outro, né? E uma última dúvida, Rafael. O que você recomenda de tempo máximo para CPL 1, 2, 3 e vídeo de venda? Eu sei que não tem, mas eu me sinto muito insegura porque eu não sei ser concisa e eu tenho medo de cansar as pessoas. Eu estou tentando me adaptar, mas assim, me põe um limite para eu falar assim, não, não vou passar disso. Ó, o que que eu tomaria por base? Claro que dentro de um contexto geral, vou te dar só uma noção. Eu tentaria colocar algo entre 20 e 40 minutos para cada CPL. Não acho que vai ser o fim do mundo se você usar 1 hora, não acho. Só toma cuidado. Toma cuidado. Às vezes compartilha com algumas pessoas. Pô, assiste aí, me fala o que você acha. Teve alguma parte que você achou cansativa? Porque depois num corte, numa edição, um negócio simples para reduzir depois que foi gravado, é tranquilo. Então, eu tentaria fazer isso daí, esse termômetro. Eu passo para alguém assistir, falo assim, ó, eu queria que você me falasse o momento onde eu perco tua atenção, onde você acha que, sei lá, eu expliquei demais a mesma coisa, poderia ter sido mais objetiva, e você vai dando uma lapidada, assim. Mas eu, assim, acho que se você for de 20 a 40 minutinhos ali, você consegue ter um bom tempo, porque daí gravado é uma outra dinâmica, né? Porque ao vivo a coisa é de um jeito, no gravado é outro. Se você for fazer tudo ao vivo, você pode fazer mais ou menos isso usando o tempo de conteúdo e depois fazer um perguntas e respostas se você quiser no final. E aí fica um pouquinho mais livre, mas pelo menos você já passou o que precisava passar, entendeu? Nossa, como é que eu encaixo em 40 minutos as objeções? Porque o CPL 3 de perguntas e respostas é para derrubar a Não, objeção, mas é aí, muita não, coisa. vamos lá. Ó, o CPL 3, você pode mais livre. Estou falando esse tempo mais ou menos para o 1 e para o Ah, 2. O 3, você ok. pode fazer 1 hora e meia se precisar, 2 horas se precisar, Ah, porque daí você vai fazer o pitch de vendas inteiro e tal. Eu estou falando mais ou menos ali do conteúdo que você vai transmitir, entendeu? tá, entendi. Tá, beleza. Então no 3 pode um pouquinho, mas é normal e Pode. um pouco Normal, mais. você tem que explicar a oferta, demora mais, é com mais detalhes, tem que mostrar as coisas, fazer Ah, o pitch, não tem, isso é ainda tranquilo. bem. Ah, beleza. Tá bom? Tá Boa bom, sorte, Rafael. sucesso, espero que as coisas deem certo por aí Muito, muito e tenha obrigada, muito bons valeu. resultados. Muito Até obrigada mais, para você viu? também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.